Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar a nossa aula sobre a questão do estoicismo e a filosofia em si. Então, na aula anterior, a gente falou sobre Antístenes. Vamos dar uma recapitulada aqui rapidinho, que vai ser um pouquinho necessário. Vamos lá. Então a gente tem como Antístenes aquela ideia de autodomínio, de suportar a dor e o cansaço, de bastar a si mesmo, que as coisas simples elas são pura definição, a definição que ele usa é a linguística tautológica, que o prazer é o mal e que o Estado ele escraviza as pessoas e a matrix das coisas, e através de um reforço contínuo e o trabalho assíduo nós conseguimos alcançar a virtude, que era bastar-se a si mesmo. Então essa foi a ideia base de Antístenes, e isso daí foi importante para a gente iniciar agora outro cara que é o Aristipo. Porque o Aristipo ele é o inverso do Antístenes, tá ok? Então, qual é a diferença do Aristipo? Primeiro, ele era um drogadito, tá certo? Essa é a primeira coisa que você precisa saber dele. Ele é o famoso Zé Droguinha na época. Ele ia pra balada, era tipo um estilo baladeiro, tal, de festa, tal, era tipo o rei do camarote daquela época lá, tal. Não cultivava hábitos que são considerados mais ou menos legais. Dependendo do que você acha legal, os hábitos dele, para a visão do povo lá, não eram hábitos muito confiáveis. Vamos dizer assim, que questão de hábitos é um leque muito grande, tá ok? Então os hábitos dele, podemos dizer que não eram bons para ele e provavelmente para as outras pessoas, tal. Enfim, não eram tão confiáveis assim os hábitos dele. Ele era o famoso, como eu já disse, o drogadito da época. Aí conheceu o Sócrates, tal. Aí o Sócrates mudou a vida dele, mas ele ainda não deixou, sabe aquele 1% de putaria? Então, aquele 1% de putaria fez toda a diferença dele. Então nós temos aqui que o bem-estar ele é o bem supremo de tudo. Se você perguntasse para ele: ô Aristipo, o que é o bem para você? Ele ia dizer que é o bem-estar. Então, se eu estou bem, vivendo bem, comendo bem, eu estou tendo um bem supremo. Ou seja, o bem supremo é o bem-estar. E logo o prazer, ele considera que o bem maior é o prazer. O prazer, ele é o bem. Aí ele dizia que o prazer, ele move a vida do ser humano. Olha só, isso aqui é aquilo, você vai ver muito isso daí, para quem assiste o canal O Que é a Vida, você vai ver ele falando muito sobre essa questão de homem macaco, que é o macaco, o ser humano como nada mais, nada menos do que um puro macaco, que se move pelo prazer, a vida pelo prazer. Então, isso daí é um conceito que não é novo, não foi o Davi que inventou. Então você pode ver que já tinha as raízes aqui na Cirenaica. O prazer pode ser um bem por conveniência. Então isso aqui é algo que Sócrates dizia, que era tipo o seguinte: o bem, o prazer, ele só pode ser bem quando atrelado à conveniência do conhecimento. Então, como vocês já viram na aula anterior, Sócrates ele dizia que era que era algo neutro, o prazer, nem bem nem mal. Vai depender do conhecimento para saber discernir qual é o lado do prazer mal e ruim. Aí aqui ele coloca como é o bem supremo. Então você está vendo que ele está tipo contradizendo Antístenes. Outra coisa muito importante, ele cobrava pelas aulas dele, era tipo um sofista 2.0. Então a gente vê que Sócrates ele condenava pra cacete esse negócio dos sofistas, mas o aluno dele fazia isso daí. Para ele tinha que dar dinheiro para ele poder dar as aulas dele lá, tal. Então ele cobrava pelo seu trabalho. Sócrates não gostava disso, tanto é que ele zoava sofista por causa disso, mas o aluno dele também fazia. Nós temos o famoso hedonismo da época nessa cidade da Cirenaica aí, só que tem um porém, tá certo? Aristipo, ele acreditava no prazer com responsabilidade. Isso aqui é um ponto interessante de eu dar ressalva aqui para vocês, que para ele, se você for vítima do prazer é que é fodido. Ser vítima do prazer é torpe e não o prazer em si. Ou seja, se você sentir prazer, se sentir bem-estar sem excessos, você está fazendo o bem maior, que é o prazer. Então essa era a ideia dele.
e que a virtude de Sócrates é um meio para o fim, que é o prazer. Ou seja, isso aqui é o macaco forever mesmo, e foda-se. Porque a virtude é apenas para o prazer pessoal, vamos dizer assim. Então a busca pelo prazer pessoal, ele vai ser usado pela virtude socrática, que é a ética socrática, que irá servir apenas como um meio, uma ferramenta para se chegar ao prazer. Essa era a ideia dele. Mas prazer com responsabilidade. Agora, o engraçado, mano, era que se eu sentir prazer em matar pessoas, como é que eu vou desenvolver esse negócio aqui, cara? É que seria complicado isso daí. Tipo, eu ia cortar uma mão da pessoa, tal, já que eu não posso cometer excessos. Então, a gente vê que esse negócio de não cometer excessos e prazer é meio... não dá para ser aplicável 100% em todas as coisas. Porque existem coisas que não convém. Mas ele acreditava na época lá que tudo convém. Desde que não seja em excesso, tá tranquilo. Vamos conversar agora sobre o modelo cirenaico, tá certo? Então, vamos juntar tudo o que eu disse aqui agora, para a gente fazer um apanhado. Nós temos aqui a ideia hedonista, que estava surgindo nessa época, aí estava virando moda. E nós temos o modelo cirenaico, que também estava nascendo lá. O que era o modelo cirenaico? Era um modelo de foda-se matemática e física, mano. O negócio é putaria, porra! É isso, mano. É bumbum, raba e foda-se. É raba no chão, é bem-estar, caralho. Porra! Era isso o modelo cirenaico. Pra que física, mano? Eu não vou estudar o diâmetro de uma bunda com física, cara. Eu quero ver balançando a raba, mano. Era tipo isso o modelo cirenaico. Foda-se o modelo matemático, foda-se física, mano. Por que os caras estudavam física, aqueles idiotas lá, mano, pré-socrático, cara? Aí eles falavam isso daí. Falavam que a pessoa tem que ser feliz, cara. Tem que ser feliz, tem que buscar o bem. E você sabe muito bem o que era o bem para eles, era o prazer. E tem que ser feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que comer um buraquinho. Eu tenho que comer um buraquinho, eu tenho que gozar. Era isso, cara. Era isso aqui. Felicidade para eles era isso aqui. Era ser um macaco, mano. E tem que fazer o bem. E o bem era atrelado ao prazer. Isso é que é engraçado. O bem é atrelado ao prazer. E o bem é o prazer. Logo o bem é o prazer. Então dá uma zoeira fodida, cara. Porque se o bem é o prazer, tudo é válido dentro do prazer, cara. E eles também diziam que tudo eram sensações. Aqui a gente vê também o começo da ideia de psicologia. Que Aristipo, ele já estava andando com a ideia de experiência subjetiva. Isso aqui a gente falou dentro do negócio de psicologia, mas eu não fui tão aberto o suficiente para mostrar para vocês isso aqui, de como Aristipo ele já estava falando sobre a experiência privada, mas do jeito dele, tá ok? Que ele falava sobre os estados subjetivos, tal, que eles eram incomunicáveis, intersubjetivos, tal. Isso aqui é coisa de psicologia, mas é claro que ele não sabia disso daí. Felicidade é o momento, viver. Você vai ver isso aqui. Isso aqui, mano, virou moda, mano. Isso aqui, só para você ver o quanto a gente vive do mesmo jeito da época antiga, velho. Só com mais tecnologia. O Final Fantasy. Hoje em dia você vê muita gente falando isso, que tem que aproveitar um momento. E ele tá falando a mesma coisa aqui. A felicidade ela vem do momento. Aí nós temos também o prazer. Ele considerava movimentos, o prazer, a dor e a ausência dos dois. O leve era o prazer, que era um movimento leve, deixava você leve e tal. O movimento violento era a dor e a ausência de movimento era o que ele considerava o êxtase. O êxtase da ausência do movimento. E por último não, ainda tem no Estado aqui. Vamos para a parte que ele odiava o Estado também? Então, o Aristipo também era um daqueles contra o Estado. Como o Antístenes, o Aristipo e a maioria desses caras aqui não era muito fã do Estado. E os motivos, a diferença é que são os motivos. Enquanto um era por escravidão, os motivos desse daqui era porque não dava para gozar a vida direito se você fizesse parte do Estado. E também os motivos utilitaristas. Então isso aqui
É um modelo, como você pode ver, individualista também, como o de Antístenes, mas aqui é individualista do modo de gozar a vida e um jeito mais utilitarista das coisas. Isso é que é interessante de vocês observarem, que tanto Antístenes quanto ele, o Aristipo, eles tinham formas diferentes de tratar a matrix social. E isso é um interessante, muito interessante dessa aula. E por último, a gente vai fechar com uma letra do Última Teoria, que eu gosto muito, que é o Gênesis 1.11. Tem uma parte da letra dessa música do Última Teoria que fala isso aqui: ainda somos os mesmos, mas com mais argumentos e um conhecimento literalmente aflorado por dentro, cada vez mais bem dotado por um meio que se multiplica infinitamente. Mas isso não faz eu ser menor, que é o resto da música. Enfim, vamos refletir sobre o que ele diz nessa música. Essa música ela fala que a humanidade, conforme ela vai evoluindo, ela evolui em argumentos, claro, que são as cabeças de chave que ela vai encontrando. O conhecimento dela se torna mais aflorado, que é a questão da quantidade de conhecer mais caminhos. E o meio que se multiplica infinitamente é o avanço da tecnologia. Isso aqui explica muito por que eu chamo a humanidade de Final Fantasy. Por que eu chamo ela de Final Fantasy? Porque tem mais argumentos. Agora o século XXI tem mais argumentos, tem mais conhecimento, tem multiplicação deles, que é o avanço da tecnologia e da informação, porém não tem qualidade. Isso é que é interessante. Aumentou, existe quantidade, mas não existe qualidade. E é isso que ele fala nessa parte dessa música aqui, Última Teoria. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Valeu!